no caso Darren Beattie, e fazer, veja vocês, perguntas sobre o sistema eleitoral brasileiro, como o caso do Royal Barnes e do Sam Sampson. Esses são criminosos. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Em 2001, quando o Putin transferiu ao FSB, dirigido na época pelo Patrushev, a coordenação da operação antiterrorista no contexto da Segunda Guerra na Chechênia, a Human Rights Watch documentou casos desta galerinha de tortura, desaparecimento forçado, execuções em operações conduzidas por agentes federais. Ora, que o PT tem gosta de violador de direitos humanos, a gente sabe. Principalmente um careca que faz busca e apreensão com jornalista. Né? Mas tem mais. Eu não sei se vocês vão se lembrar disso. Mas em 2006, um ex-espião russo, Alexander Livchenko, morreu em Londres 3 semanas depois de ter sido envenenado com polônio-210. Polônio-210 é um material radioativo. Os russos, inclusive, adoram dar um chazinho de polônio para os seus opositores. É um dos métodos mais comuns dos russos. Mas 2 dias antes de morrer, o Livchenko deixou uma carta apontando o Putin como responsável pela morte iminente dele. O relatório de 300 páginas do juiz Robert Owen sobre esse caso chegou à seguinte conclusão, eu trouxe aqui para vocês. Levando plenamente em consideração todas as provas e análises à minha disposição, concluo que a operação do FSB para matar o senhor Litvinenko provavelmente foi aprovada pelo senhor Patrushev e também pelo presidente Putin. Acabaram os fatos contra o Patrushev? Não. Porque em 2023, o The Wall Street Journal descreveu detalhadamente como o Patrushev organizou o plano de assassinato do então líder do grupo Wagner. Vocês lembram disso porque eu tratei muito aqui no Paulo Figueiredo Show. Yevgeny Prigozhin, que é aquele que estava se revoltando contra o Putin e, coincidentemente, morreu quando o avião em que ele estava explodiu. É esse o cara que o Lula recebe de braços abertos em Brasília, um ex-agente da KGB, diretor da FSB, sancionado pelo mundo inteiro, assessor direto do Vladimir Putin, implicado no assassinato de perseguido político do governo da Rússia, sancionado pelos Estados Unidos, sancionado pela União Europeia, cujos filhos são sancionados e ocupam cargos no governo. Esse cara que declaradamente apoiou o atentado à soberania nacional de uma nação estrangeira, como a Ucrânia, esse é recebido no Brasil sem nenhum problema. Agora, é claro que os oficiais do Departamento de Estado, cujos crimes gravíssimos contra a humanidade foram querer visitar o presidente Bolsonaro, no caso Darren Beattie, e fazer, vejam vocês, perguntas sobre o sistema eleitoral brasileiro, como o caso do Royal Barnes e do Sam Sampson. Esses são criminosos. Tem que ter entrada impedida no país pelo governo Lula. E associação a qualquer um desses sujeitos é crime de traição que merece a forca. Porra, por que ninguém me chama mais para dar entrevistas na imprensa, né? Porque se eu chego e alguém me fala de soberania nacional, eu falo assim, o que você acha do Lula estar recebendo este indivíduo? Você vê algum problema, jornalista? Que é o que o Flávio deveria fazer quando fosse a Globo News, né? Assim, você vê algum problema, o André Sá de Lula, receber essas pessoas? Ah, não, entendi. Então, Natuza, o que você acha? Qual é a sua opinião? Ah, não tem opinião? Você dá opinião no ar o tempo inteiro, por que não dá opinião sobre isso? Eu vejo tanto aqui vocês dando opinião, vocês passam o dia inteiro dando opinião, porque não vi uma opinião sobre isso, rapaz. Não tem uma pessoa, não vi um putinho falando sobre isso.
Porra, por que ninguém fala isso na cara dessas pessoas? Você não vê problema? E não foi que assim, o cara, o espião russo, o chefe do serviço de informação russo, foi lá em Brasília e teve uma reunião reservada? Não, não. Esse cara, que também é presidente do Conselho Marítimo da Rússia, foi visitar o Nama Atlântico, o navio de guerra da Marinha e maior embarcação de guerra em operação em toda a América Latina. Se o Lula tivesse ligando para a soberania nacional no Brasil, ele não teria removido as exigências de governança cooperativa que, na prática, dificultavam ou impediam a participação da Huawei, uma empresa chinesa conhecida justamente pela espionagem na área de telecomunicações. Ele não tinha removido as barreiras colocadas pelo presidente Bolsonaro de acesso dessa empresa de espionagem chinesa da rede de comunicações sensíveis dos órgãos públicos do governo federal. Aliás, não somente o governo Lula permitiu isso, como também anunciou a criação de um centro virtual de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial entre a Dataprev, que é a estatal que gerencia dados sensíveis relacionados à Previdência e aos programas sociais, e a mesma empresa de espionagem chinesa, Huawei, que patrocinava, inclusive, a Jovem Pan. Eu já falei isso para vocês, né? E hoje em dia patrocina, se eu não me engano, o Poder 360. Huawei, os equipamentos são 100% proibidos nos Estados Unidos e proibidos em vários países do mundo. O presidente Bolsonaro tinha imposto uma série de restrições para eles governamentais. Eu me lembro que uma vez eu estava no ar na Jovem Pan e me pediram para comentar um assunto que envolvia, não me lembro como, mas envolvia a Huawei. Eu falei assim, olha, vocês não me coloquem no ar, porque se me colocarem eu vou ter que dizer que é uma empresa que o mundo inteiro reconhece essa empresa como uma empresa de espionagem chinesa. Ela fornece equipamentos eletrônicos, modems, celulares, roteadores, cabos, essas parafernálias técnicas todas que têm uma qualidade enorme, porque são subsidiadas pelo Partido Comunista Chinês, tanto em pesquisa e desenvolvimento, quanto em equipamento. Só que eles deixam um negócio que é um backdoor, uma porta dos fundos, não é essa porta dos fundos que você gosta de abrir, outra porta dos fundos. É uma porta dos fundos que permite que os chineses, bom, talvez nesse sentido, metaforicamente, que os chineses entrem pelas portas dos fundos e tenham acesso a todas as informações. Isso não sou nem eu que estou dizendo, entra na internet, que eu não dá tempo de colocar no programa de hoje. Entra na internet que você vai ver isso. Se o Lula estivesse ligando para a soberania do Brasil, a Telebrás não teria assinado um memorando com a Shanghai Space Sail para cooperação em constelação de satélites de baixa órbita. Mais um setor brasileiro entregue à China. E eu acho isso interessante porque, ao mesmo tempo em que o governo Lula assina um memorando para apoiar uma empresa chinesa que é rival da Starlink, o que faz o Lula? Bom, o que o Lula faz é sabotar a empresa americana enquanto passa pano para a chinesa. Não é à toa que em 2024 ele apoiou publicamente a decisão do Alexandre de Moraes, que aplicou uma multa multimilionária à Starlink. Não é à toa que ele criticou a cobertura da Starlink na região amazônica, mesmo diante do fato de que a empresa levou internet para milhares de pessoas pela primeira vez e possibilitou a integração de serviços de saúde, educação, que nunca antes eram possíveis. E o Lula esculhambou a Starlink. Lembra da frase do Lula? Tem aqui, não deixaremos ninguém que odeie a nossa administração, que odeie a democracia. Puta merda, que odeia a democracia. O cara se encontra com um espião do ditador russo, faz associação com o serviço de espionagem chinesa e fala, não odiaremos ninguém que odeia a democracia e nosso sistema de justiça assistiu o controle das informações de um país com uma região como a Amazônia. Nenhuma empresa, não importa quão poderosa seja, colocará nossa democracia em risco. Então Elon Musk é os vilões. Elon Musk, americanos, Sam Sanson, Riley Barnes, Darren Beatty, gente boa. O cara da FSB que explodiu todo mundo, Vladimir Putin, Xi Jinping, Huawei. Cara, vocês têm que entender que isso é uma escolha, cara. Vocês têm que entender que isso é uma escolha.
O governo Lula assinou um memorando de cooperação com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China para que eles participem ainda mais de mineração dos nossos minerais críticos, lítio, nióbio, terra rara. Vender Brasil para a China, espião russo, porra, e nada disso é traição. Nada disso é traição. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.